8, 10 elevado a menos 7. E nós estamos fazendo uma pequena revisão. Então, essa aula nós vamos falar sobre unidades de medida. Começando com o conceito, a unidade de medida ela serve para determinar dimensões. Como assim? Vamos pensar antigamente, né? Nós tínhamos um pedaço de terra. Como é que eu iria medir o tamanho desse pedaço de terra? E aí existiam várias formas de fazer essa medida. Um exemplo claro é a unidade de medida pés ou polegadas, né? Então, as pessoas utilizavam parte do corpo humano para medir alguma coisa, né? Só que isso poderia variar. O tamanho de um pé de uma pessoa poderia ser maior ou menor que o pé de outra. Então, como é que fica isso, né? Não seria uma medida certa. Até que surge o sistema de medida, sistema único, o SI, né? O sistema de dimensão. Por quê? Ele permite que todos os países eles sigam uma mesma regra, um mesmo tamanho, quantidade, enfim, para padronizar. E aí surgem alguns conceitos. Por exemplo, tempo. O tempo, ele é uma grandeza. Então, quando a gente está falando de unidade de medida, a gente sempre vai relacionar uma grandeza. Grandeza tempo, uma grandeza comprimento, massa, corrente, temperatura, entre diversas outras grandezas que existem. Isso vocês vão aprender logo mais também aqui. Mas vamos lá. Então, o tempo, ele é uma grandeza. No sistema único, no SI, né, que é o nosso sistema de medida, que é internacional, o nosso tempo ele é medido por segundos, né? Tempo é igual a S. Medidos em segundos. Mas a gente também tem, o tempo também pode ser medido por segundos, por minutos, horas, dias, semana, quinzenalmente, diariamente. Então, isso são unidades do tempo, mas a padrão são os segundos, né? Geralmente, quando a gente está fazendo um cálculo, a gente sempre tenta converter a unidade de tempo, se for hora, minuto, enfim, sempre tenta converter para segundo, porque é a nossa unidade padrão. Comprimento. Nossa unidade padrão do comprimento é o metro. Mas a gente também pode escrever um comprimento por quilômetros, micrômetros, nanômetros, não importa. Mas geralmente a gente converte o nosso comprimento para metro, que é a unidade padrão para todas as contas. Mesma coisa para massa, para quantidade de substância, temperatura, corrente. Essas são unidades de medidas, a partir dessas grandezas que nós estamos apresentando. E elas deverão... E algumas grandezas vocês não conhecem, talvez vão conhecer futuramente quando estiver fazendo algumas outras contas. Por exemplo, temperaturas, Kelvin, Celsius, Fahrenheit, vai aparecer quando estiver trabalhando termodinâmica. Ampere, que é aqui da corrente elétrica, vai aparecer quando você estiver trabalhando sobre eletromagnetismo. Então agora nós vamos iniciar um exercício só para deixar clara essa coisa de unidade de medida. O mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Então, ele dá algumas informações aqui pra gente. Ele fala o quê? Que o comprimento do carro até mais ou menos a cabeça do motorista é de 160 centímetros. E ele fala que a distância entre os pneus, entre os eixos, é igual a 2.300 milímetros. Então, aqui a gente observa a unidade, a gente está trabalhando na unidade de medida, a grandeza comprimento, e aqui a gente tem em centímetros e em milímetros. O que acontece? O nosso sistema de medida, o SI, o padrão é em metros. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente transforme esses valores para metros. Beleza. O que acontece? Nós sabemos o quê? Que a cada 1 metro nós temos 100 centímetros. E que a cada 1 metro nós temos 1.000 milímetros. Certo? Então, o que acontece? Se aqui no B é 160 centímetros, e se a cada 1 metro a gente tem 100 centímetros, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma conta rápida, então aqui a gente já percebe que é o quê? Que é 1,6. Ou então a gente pode fazer uma regra de 3 também, se caso surja dúvida. Então, 1 para 100, assim como o x em metros, que a gente quer descobrir, para 160.
Então, o que a gente faz? A gente, calculando aqui, 100x é igual a 160. Então, x ele é igual a 160 dividido para 100. Que é igual ao quê? A 16 dividido para 10. Então, x é igual a 1,6 metros. Então, aqui a gente já conseguiu resolver a primeira, a partir de uma regra de 3 simples, ou então apenas olhando mesmo, dedução rápida. Aqui é a mesma coisa. Aqui a gente tem, para 1 metro, a gente tem 1000 milímetros. E aqui a gente tem quanto? 2.300 milímetros. Então, fazendo rapidamente, a gente percebe o quê? Que é 2,3. Caso você também pode fazer, substituir aqui numa regra de 3 simples, igual essa, faz os cálculos, e aí você percebe que vai dar o mesmo resultado, vai dar x igual a 2,3. E então, é a resposta a letra B. Então é isso, até a próxima e mantenha o foco.